Como é bom poder estar com a vida diante dele. Meus irmãos, no último domingo que eu preguei, eu falei para os irmãos aqui sobre o pecado e as suas consequências. Os irmãos, aqueles que não recordam, depois podem ver a gravação, mas eu falei sobre, baseado no Salmo 51, eu falei sobre as consequências do pecado para a vida do homem, para a humanidade. E hoje, dando continuidade a essa temática do pecado, que eu enfatizei na última vez que eu preguei, sobre as consequências dele para a nossa vida, né? E a importância que temos que cuidar para não vivermos uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. E hoje eu gostaria então de falar um pouco sobre a obra de Cristo, e em especial a obra de Cristo em relação ao pecado. Para isto, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos dizer isso comigo? Vamos só essa parte. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá? Eis. Mais uma vez. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, essa afirmação foi feita pelo o João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o ministério de Jesus. João Batista surgiu pregando no deserto, e ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ali ele pregava um batismo para o arrependimento. Um dia, ele caminhando em suas peregrinações, ele avista Jesus. E quando ele olha Jesus, ele diz aos seus discípulos: vejam, este aí, que está passando, é o Cordeiro de Deus. Esse aí que está passando é o Cordeiro de Deus. Aí ele diz que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei na última vez que nos encontramos sobre o pecado e suas consequências, e eles são terríveis para a nossa vida. As consequências do pecado são grandes para a nossa vida. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos tira do alvo, o pecado rompe a nossa vida com Deus, o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, o pecado tira a alegria da salvação, o pecado, ele nos faz viver uma vida fora dos propósitos que Deus tem para nossas vidas. O pecado, ele nos tira de viver a eternidade com Deus no céu. O pecado que é errar o alvo, que é deixar de fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Existe uma solução para o pecado. E a solução que João nos apresenta aqui no Evangelho, apontado por João Batista, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para o pecado. Jesus Cristo é a solução para as consequências terríveis que o pecado traz para mim e para você. A Bíblia diz no livro de Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o pecado nos tira da glória de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Diz ainda em Romanos, agora no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus irmãos,
Como diz o profeta também, a alma que pecar, esta morrerá. Assim como Romanos fala que o salário do pecado é a morte, de maneira igual, ele afirma a alma que pecar, essa morrerá, que a recompensa do pecado é a morte. Mas diante disso e diante da minha incapacidade de ficar longe do pecado, diante da minha incapacidade de sempre acertar, diante da minha incapacidade de cumprir os propósitos de Deus como eles deveriam ser, Deus prova o seu amor para conosco, quando nós ainda pecadores, Ele então se faz carne, habita no meio de nós, e este Deus, que não se importa em ser Deus, se esvazia e vem aqui viver uma vida de homem, sujeito a tentações, sujeito a provações, sujeito ao pecado, sujeito a toda uma vida de humanidade que eu e você temos. E esse Deus, é Ele quem tira o pecado do mundo. É Ele. Somente através desse Deus, somente através de Jesus Cristo, é possível tirar o pecado das nossas vidas. Olha, lá no livro de Gênesis, se você voltar a tua Bíblia lá para o começo, no capítulo 3, o capítulo que o homem peca. Nesse capítulo que o homem peca, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ou roupas para si. Quando o homem e a mulher pecaram, perceberam que estavam nus e construíram roupas de folhas para cobrir a sua nudez. E aquilo já era um símbolo do que o pecado causa na nossa vida. O pecado na nossa vida causa vergonha. O pecado na nossa vida causa que nós vamos nos esconder da presença de Deus. A vergonha é tão grande que queremos nos esconder. E aqui o que ele fez? Ele fez roupas de folhas para se cobrir, para cobrir a sua vergonha. Tempos depois, ainda aqui no capítulo 3, a Bíblia diz que o Senhor muda aquela roupa que eles estavam e faz uma roupa para o homem feita de pele de animais. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e Eva. Então, quando eles pecaram, perceberam que estavam nus, fizeram roupas de folhas para eles. Depois que Jesus fala com eles, muda aquela roupa. Fala, vocês não vão usar roupas de folhas, mas vão usar de peles de animais. Isso tudo, irmãos, o que estava acontecendo aqui era uma tentativa, primeiro de Adão e Eva, de cobrir a vergonha, de cobrir o pecado, de cobrir a culpa. Era essa a tentativa do Adão e da Eva. E Deus, quando vai falar com eles, fala, tá bom, vocês vão cobrir a culpa de vocês, mas não será com folhas. Vocês vão cobrir a vergonha de vocês com roupas feitas de peles. E ele cobre o Adão e a Eva com roupas feitas de pele. Um símbolo de que o pecado precisava ser coberto, que o pecado precisava ser limpo. Tempos depois, as nações e o povo de Deus, eles começam a oferecer oferta pelo pecado da culpa. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um cordeiro e ofereciam pela culpa deles. E a esse processo chamava-se expiação. A expiação era um processo que eles pegavam e cobriam a culpa. Só que tem um segredo. Quando cobria a culpa ainda estava lá.
quando cobria a culpa estava lá, porém coberta, mas a culpa ainda permanecia. Em Jesus é muito maior e muito melhor, porque Jesus, ele não encobre as nossas culpas. Jesus não esconde a nossa culpa. Jesus, ele não joga para debaixo do tapete as nossas culpas. O João diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira. Ele tira o pecado do mundo. Ele não encobre o pecado. Ele não põe folha em cima do pecado. Ele não põe para debaixo do tapete o pecado. Ele não abre exceção para dizer, tudo bem, você peca, mas tudo bem, eu vou te aceitar. Não. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele arranca o pecado, ele rompe com esse processo do pecado e ele tira o pecado da nossa vida, tira o pecado de mim, de você, e com isso toda a consequência que esse pecado traria. Com a obra que Jesus faz, não só o pecado sai, mas tudo aquilo que nos separava de Deus, que nos separava da presença de Deus, ele limpa. A obra de Jesus foi completa. A obra de Jesus foi total. Em Efésios, no capítulo 2, lá na carta lá de Efésios, capítulo 2, no versículo 18, olha o que o texto diz. Efésios 2, 18. Porque por meio dele, por meio de Cristo, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A obra de Cristo foi tão linda, foi tão maravilhosa, que por meio dele, nós temos acesso à presença de Deus. Lembra que o pecado fazia separação entre eu e Deus? Lembra que nós estávamos destituídos da glória de Deus? Com a obra de Cristo lá na cruz, quando ele tira o pecado do mundo, nós temos agora acesso à presença de Deus. Eu e você temos acesso à presença de Deus. Eu e você temos acesso a ir ao trono de Deus, à sala do trono, e a viver diante dele, e a estar diante dele, porque ele resgata isso para nós. Mas não é só isso que ele faz. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim o texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus tira o pecado do mundo, além de resgatar o nosso acesso à presença de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo também, ele nos justificou. Justificar é o ato de tornar justo. Com a obra de Cristo lá na cruz, com o que Cristo fez por nós, ele nos tornou justos. E agora, o pecado que pode agir em mim ou através de mim, eu não sou mais culpado por ele, porque o Senhor me tornou justo. E agora eu posso dizer, eu sou justo diante de Deus. Por isso que o acesso à presença dele é restaurado. Mas não é só isso, irmãos. Se isso fosse pouco, e não é, mas em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, olha o que diz o texto. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Com a obra de Cristo lá na cruz, quando ele tira o pecado do mundo, meus irmãos, nós temos acesso à presença de Deus. Ele nos torna justos, e nós temos a oportunidade de viver uma nova vida. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, uma nova vida. Quem poderia me dar uma outra vida? Ei, lá no livro de Hebreus, a palavra do Senhor diz, ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Eu não tenho como
ficar testando e tendo a oportunidade de fazer isso e aquilo outro. Não, eu não tenho como ficar testando. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E aí, mas a vida toda que eu levei errada, e tudo que eu fiz de errado, com a obra de Cristo lá na cruz, além de Ele conquistar um livre acesso à presença de Deus, além dele me possibilitar ser justo com a obra de Cristo lá na cruz, Ele me dá a oportunidade de ter uma nova vida. Uma nova vida. Uma nova chance eu tenho. Eu que estava perdido, eu que não tinha mais jeito, eu fui achado. Eu que não tinha mais como consertar tudo o que eu fiz. Eu não tinha mais como ajeitar as coisas por onde eu passei. Ele me dá e te deu uma oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. E somente, irmãos, através de Cristo, isso foi possível acontecer. Somente através de Cristo, isso foi possível se transformar, irmãos. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5 aqui, né, que nós estávamos lendo, eu vou continuar no versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, através de Cristo, Ele nos deu acesso à presença de Deus, Ele nos justificou, Ele nos deu a possibilidade de uma nova vida, mas também o Senhor nos reconciliou com Cristo. Agora nós não somos mais inimigos de Deus, nós não somos inimigos do Senhor. Ele nos reconciliou com Cristo. Agora Cristo é do teu lado. Ele não é alguém que está querendo te matar, te destruir, não. Quem vem para roubar, matar e destruir é o ladrão. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, porque Ele nos reconciliou com Deus. Você está em paz com Deus. Você não pensa, mas será se Deus gosta de mim? Será se Deus se preocupa comigo? Mas eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo. Através de Jesus, Ele reconciliou a nossa vida com Deus. Não há mais o que temer, irmãos. Além disso, tem uma palavra aqui em Romanos, olha, Romanos capítulo 3, tem uma palavra, aparece muito na Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo... Eu vou ler primeiro o 24, depois o 25. Aí eu digo o que ele fez no 24, depois no 25. Romanos capítulo 3, no versículo 24, ele vai dizer assim, sendo justificados, e olha, gratuitamente, viu? Sendo justificado gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No versículo 24, eu entendo, irmãos, que Deus conquistou para mim e para você a redenção. O Senhor nos redimiu. Em Cristo Jesus, o Senhor nos redimiu. A sua graça redentora. E o que é a redenção? Eu que devia, não devo mais. Por quê? Porque Ele me tornou justo. A redenção é um processo de salvação para mim e para você. Quando eu digo que Ele fez a sua redenção para mim e para você, eu e você que éramos culpados diante de Deus, mas Ele nos redimiu da nossa culpa, e agora não há mais culpa. Você tinha que sair daqui assim, pisando nas nuvens, porque você não é inimigo de Deus, você é reconciliado com Ele, você pode ir para a presença dEle, você está redimido por Cristo Jesus, pela obra que Ele fez. E olha no versículo 25, que é a palavra que eu falei para os irmãos, a quem Deus apresentou como propiciação no sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriores cometidos. Essa palavra, propiciação, você vê muito na Bíblia, em vários lugares falando que Ele fez propiciação. Essa palavra, no Antigo Testamento, era usado só a expiação. No Novo Testamento aparece a propiciação, que Cristo fez propiciação
pelos nossos pecados. A expiação é a oferta pela culpa que estava sendo colocada, que inclusive nós falamos que é uma oferta de alguém que deveria ser a minha morte e outro morre por isso. A propiciação tem sempre aquele significado que eu falo para os irmãos do dicionário, né? Que é propiciação, é o ato de propiciar. Não ajuda muito, né? Normalmente, você vai no dicionário, ele vai estar assim. Mas a propiciação que o Novo Testamento vai falar é o ato de aplicar a justiça e ser aceita diante de Deus. Quando eu digo aqui, que Jesus fez propiciação mediante a fé no seu sangue a Deus, é porque a justiça que deveria ser feita em mim e em você foi feita em Jesus, e Jesus disse: eu aceitei. Isso aí é a propiciação. Jesus dizendo: eu aceitei o que foi feito. Isso que foi feito me agradou. Me agradou moer o meu filho. Me agradou isso. Por quê? Para me salvar a humanidade. Para me salvar a igreja. Quando eu digo que ele fez propiciação, é porque ele foi aceito diante de Deus. O que ele fez foi aceito diante da presença do Senhor. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi aceito diante de Deus. E olha o que Pedro escreve em 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Ele vai dizer assim, foi na segunda. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Olha, ele diz: Jesus carregou nele, no seu corpo, lá no madeiro, carregou o quê? Os nossos pecados. Jesus lá no madeiro carregou os nossos pecados. O que é isso? A obra de Cristo lá na cruz, ela foi substitutiva. Eu merecia morrer, mas ele morreu em meu lugar. Eu merecia a condenação, mas ele foi condenado em meu lugar. Eu merecia a morte, mas ele morreu. Eu merecia o que ele passou, mas ele se ofereceu, e a maneira que ele se ofereceu foi aceita diante de Deus. Por isso a obra de Cristo lá na cruz é uma obra substitutiva. É uma obra que te reconcilia, é uma obra aceita, é uma obra que te deixa livre de peso, é uma obra que te leva para a presença de Deus. É uma obra que substitui a minha morte. É uma obra redentora, que limpa, que lava a minha vida de uma vez por todas. Essa é a obra de Cristo. E em Colossenses ainda, olha o que Paulo escreve. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha o que ele diz aqui, Jesus, ele nos libertou, ou nos tirou, né? Jesus nos libertou de onde? Do poder das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. Ei, a obra de Cristo foi tão perfeita que ele nos libertou. O Senhor nos libertou. Você é livre. Você é livre. E livre de quê? Você é livre da condenação do pecado. Você é livre das consequências do pecado. Você é livre do peso do pecado. Você é livre da morte que o pecado traria sobre a tua vida. Ele nos libertou. Nós somos livres. E ele diz no 14: em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele nos libertou, e assim ele nos redimiu. Nós podemos então viver uma vida diante de Deus, e ele perdoou os nossos pecados.
Ah, pastor, mas o senhor não sabe os pecados que eu cometi. Para Deus não tem pecado pequeno, médio, grande. Para Deus não tem esse negócio que, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu andei pelos caminhos X, Y, Z. Não, Ele nos redimiu e Ele perdoou os nossos pecados. Olha lá agora no versículo 20, ainda do capítulo 1. E que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, o que ele fez? Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Ele nos reconciliou com Deus. Aí olha o 21. E vocês que no passado eram estrangeiros e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você é santo, inculpável e irrepreensível. Mas é pela minha justiça que eu sou isso? Não, pela obra de Cristo, lá na cruz. Versículo 23. E se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele falando, olha, vocês são irrepreensíveis, vocês são inculpáveis, vocês são santos, reconciliados com Deus, o pecado de vocês está perdoado, Ele redimiu vocês, Ele levou vocês para a presença do Pai. Mas como foi isso? Foi porque aconteceu algo em mim e eu virei o mais santo de todos? Não. Foi pela obra substituidora que Cristo fez na cruz, por mim e por você. Ele tomou o meu lugar, e o que Ele fez foi um ato de propiciação, foi aceito diante de Deus. Deus aceitou o que Ele fez, substituindo o meu lugar, me reconciliando com Ele, e agora eu posso viver uma vida com Deus. Apesar do pecado manchar a nossa vida e trazer graves consequências para mim e para você, é possível, como ele diz aqui no versículo 23, né? Se é que vocês permanecem na fé. É possível para aqueles que permanecem na fé viver uma vida santa, inculpável, irrepreensível e diante de Deus. É possível sim viver tomado pela presença dEle, tomado pela vida dEle, porque Ele nos libertou. Ele libertou a mim e a você. E agora nós podemos viver longe do pecado, longe do que o pecado traz de consequências terríveis para mim e para você. E o que eu posso fazer agora, então? Além de permanecer nessa fé, que é fator fundamental para receber tudo isso, porque é pela fé que eu recebo, não tem como não ser apaixonado e um adorador deste Deus. Porque em nenhuma religião, em nenhuma outra religião, o resgatador, o Senhor poderoso, primeiro, é chamado de Pai. Como é que Jesus nos ensina a orar? Como é que ele começa? Pai nosso. Em nenhuma outra religião, Deus se apresenta como um Pai. Ele é o nosso Pai. E em nenhuma outra religião, o Deus se entrega em favor dos seus filhos. Na nossa história, o nosso libertador é que se entrega. É Ele que morre. Ele não manda ninguém morrer, é Ele que morre. É Ele que vai e se entrega. É Ele que vai e fala, olha, vocês que podem me chamar de Deus, o resgatador dessa história serei eu.
E ele vai e se entrega. Vai e se entrega completamente. E aí ele faz as duas últimas obras que eu deixei para o final. Primeiro, depois de tudo isso, ele nos elege. Elege para quê? Para morar com ele para sempre no céu. Ele nos elege. Você é um eleito de Deus. Quando ele nos reconcilia com o Pai, nós somos os eleitos de Deus. Eleitos por quê? Pela bondade dele, pela misericórdia dele. Eleito pelo que ele é. Eleito pela vontade dele, porque foi ele que se entregou. O nosso Deus, ele não pede, o sacrifício não é meu e não é seu. O sacrifício foi feito por ele. Então a obra maravilhosa, ele nos elege para viver com ele. E a última, que eu falei que deixei duas para o final, ele nos glorifica. Como assim nos glorifica? E a salvação, ela é um ato, porque Deus, ele nos salva. Mas ela é um processo, porque ela ainda não concluiu. Quando é que ela vai concluir? Quando nós estivermos na presença de Deus eternamente. Eternamente. Naquele dia, esse corpo aqui que é cheio de pecado, nós não teremos mais. Nós receberemos um corpo incorruptível. Um corpo que não vai romper com o pecado. Um corpo que não vai mais se cansar. Um corpo que não vai adoecer. Um corpo que não vai agora ter limitações. Mas nós receberemos um corpo incorruptível. E nós habitaremos com Deus para sempre no céu, para sempre. E esse ato de glorificação, ele começou na nossa vida, mas ele vai se cumprir no dia que nós chegarmos lá no céu. E ele falou, olha, está cumprido. Todas as coisas já aconteceram. E, irmãos, eu ouvi isso uma vez do pastor Valde Pedro, muitos anos atrás. E ele dizia assim, irmãos, eu estou com um olho na Bíblia e outro no jornal. E eu, por quê, pastor? Ele falou, porque na Bíblia, para ver quais são os acontecimentos, a Bíblia narra como o final dos tempos. E no jornal, para ver o que está se concretizando e o que está acontecendo a cada dia. E, meus irmãos, o que nós temos visto, dia após dia, são sinais inquestionáveis da volta de Cristo. Inquestionáveis. O que nós temos visto, o jeito que o mundo tem vivido, são sinais inquestionáveis. Eu assistindo esses dias, falei para os irmãos hoje na escola bíblica dominical, a Bíblia fala do mar vomitando os seus mortos. E esses dias com aquelas enchentes terríveis que foram tomadas aí, naqueles países, aqueles terremotos também, com centenas, milhares de pessoas morrendo, e numa praia lá com centenas de corpos, o mar vomitando eles na praia, e vendo aquilo, eu falei, meu Deus, mais do que todos os dias, nós precisamos realmente estar com um olho na Bíblia e outro no jornal. Mas, para ter medo do que está acontecendo, não. Para confirmar que Cristo disse, Ele está voltando, e o Rei está voltando. A trombeta já está soando e nós precisamos nos preparar, estando com a nossa vida diante dEle. Nós precisamos estar com o coração diante dEle, precisamos estar com a nossa vida diante dEle, todos os dias, porque o pecado era o nosso grande mal, mas a obra de Cristo lá na cruz nos libertou do pecado. E por isso nós podemos viver agora uma vida com Cristo. E eu te chamo, vamos viver uma vida com Cristo. Ainda há tempo, ainda é o momento. Vamos viver com Ele, vamos colocar a nossa vida diante dEle, porque não tem lugar melhor para viver do que na presença de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, colocar a nossa vida diante dEle?